Graça e paz, igreja. Como é bom estar na casa do Senhor nesse dia tão especial. Vamos nos colocar de pé. Vamos louvar ao Senhor. E nesse momento vamos louvar a Deus porque conseguimos estar aqui. Quem não puder pode ficar sentado, fique à vontade. Mas esse é o momento que nós separamos para adorar ao Senhor. Esse é o momento que nós separamos para estar na presença dEle. Pai querido, muito obrigado por esse dia, Senhor Deus, que celebramos a nossa salvação, a redenção, Senhor Deus. A Tua entrega por nós, Senhor Deus, por amor à humanidade. Que essa noite seja a noite de Te adorar e Te bendizer, como um memorial, Senhor, de amor e de adoração ao Teu nome. A Tua igreja Te louva e Te engrandece, Senhor. Que essa manhã, que essa noite, Senhor, seja um tempo que o Espírito Santo de Deus venha trabalhar no nosso coração, revelar todo o amor que o Senhor entregou para nós. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, a salvação e a promessa da eternidade por estarmos contigo, Pai. O Senhor pagou um alto preço para que possamos estar na Tua presença, para que podemos desfrutar deste amor incondicional. Obrigado pela Tua graça, obrigado pela Tua fidelidade. Obrigado, Senhor, que essa noite seja uma noite de agradecimento, de gratidão. E fazemos memória, Senhor Deus, do Teu sacrifício e do Teu amor pela humanidade. Obrigado pela Tua igreja, onde nós podemos estar em comunhão, em compartilhamento, Senhor Deus, da adoração ao Senhor. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, irmãos, agora vai começar o momento da nossa cantata de Páscoa. Princípio, antes de tudo existir, aquele que a própria vida subsistia, o Verbo eterno, a palavra viva, o autor de todas as coisas. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Nada foi feito sem Ele, nada existe fora dele. E mesmo sendo Deus, Ele escolheu vir, porque antes da fundação do mundo, o Cordeiro já havia sido entregue. Não por acaso, mas pelo plano perfeito do Pai.
plano de redenção, plano de amor, plano de cura. E a luz brilhou nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Antes do tempo existir, escolheu-nos pra si. Nos encontrou e por graça Ele nos adotou para a sua glória e pro seu louvor. Para a sua transporta de nós, o seu povo está reunido em sincero fervor para a sua glória e pro seu louvor. Cristo e seu sangue a nós redenção conceder, com o fim de nos tornar co-herdeiros de Deus para a sua glória e pro seu louvor. Para a sua glória
transborda de nós. O seu povo está reunido em sincero fervor ao Senhor. E muito antes da cruz, Deus já apontava para ela. Um povo vivia em escravidão no Egito, mas Deus estabelece um livramento. Um cordeiro perfeito seria sacrificado, seu sangue colocado nos umbrais das portas. E onde houvesse sangue, a morte não entraria. Mas isso era apenas sombra de algo muito maior. O verdadeiro cordeiro viria. Nasceu um cordeiro em Belém. Quem creu na pregação? Quem viu o braço do forte? Eu sou. O cordeiro que nasceu em Belém foi crescendo como uma raiz que sai em meio ao solo seco. Pequeno cordeiro, no qual não vislumbramos qualquer beleza que nos atraísse. Foi tratado com desprezo e rejeitado por todos nós. Era um homem sofrido que conhecia a dor. Nós viramos nossos rostos para não vê-lo. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores. Nós o julgamos como aflito, ferido por Deus e oprimido. Mas por nossa culpa, por nossas maldades e transgressões, ele foi ferido pelo Pai. E o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Por seus ferimentos fomos completamente sarados. Vejam o Cordeiro de Belém. Antes andávamos como ovelhas desgarradas, mas Deus Pai o esmagou por todas as nossas maldades. Ele foi oprimido e afligido, como uma ovelha muda, e ele não abriu a boca. Foi duramente julgado, mas nenhum de sua geração se importou com ele. Foi sepultado como um ímpio, embora nunca tenha cometido pecado algum. Essa foi a vontade do Pai, esmagá-lo e fazê-lo sofrer em nosso lugar. Mais de 700 anos antes do nascimento de Cristo, Isaías profetizou o que viria a acontecer, dizendo assim: embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua descendência, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará na sua mão. Depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito pelo seu conhecimento. O meu servo justificará a muitos e livrará a iniquidade deles. Por isso eu lhe darei uma porção entre os gigantes. Ele dividirá os despojos com os fortes, pois derramou a sua vida até a morte e foi contado entre os transgressores. Porque ele levou o pecado de muitos e pelos transgressores ele intercedeu. Era.
e o cordeiro havia chegado, mas ainda era um menino, um bebê. Nos braços de Maria e José, ele é levado ao templo como qualquer primogênito de Israel. Mas aquele não era apenas um menino, ele era a promessa, era o cumprimento de toda a profecia, era o próprio Deus entre nós. E naquele dia, um homem aguardava. Simeão havia recebido uma promessa. Ele não morreria sem ver a Cristo, o Messias vindo do Senhor. Guiado pelo Espírito, ele reconhece aquilo que muitos não viam. O Cordeiro, o verdadeiro Cordeiro, estava ali. A salvação finalmente revelada, a luz para todas as nações, a esperança para todos os povos. Mas junto com a promessa, também havia um anúncio. Esse menino seria sinal de contradição. Uma espada atravessaria sua alma, porque o Cordeiro não veio apenas para nascer, ele veio para se entregar por nós. Os meus olhos viram a salvação, a luz para o mundo, esperança da terra. E eu não sou mais meu, e eu não sou mais meu. Cristo, tu és a minha porção, o trigo esmagado, vinho novo e o pão. E eu não sou mais meu, e eu não sou mais meu. Essa fome que me faz cantar, essa sede que me faz beber, és o nome que escuto ao deitar, e o olhar que vejo ao amanhecer. E essa é minha promessa, eu gastarei minha vida pra te coroar. E esse é o meu anseio, o meu amor por ti não será um segredo. Os meus olhos viram a salvação, a luz para o mundo, a esperança da terra. E eu não sou mais meu, e eu não sou mais meu. Cristo, tu és a minha porção, o trigo esmagado,
segredo. Essa fome que me faz cantar, essa sede que me faz beber, és o nome que escuto ao deitar e o olhar que vejo ao amanhecer. E o Cordeiro veio, ele cresceu entre nós, andou no nosso meio, sentiu as nossas dores. Jesus percorria cidades e povoados, curando todas as enfermidades e doenças, e ele, ao ver as multidões, se compadecia, porque estavam aflitas, como ovelhas sem pastor. Ele veio para os doentes, feridos de alma, a todos que haveriam de crer, aos imerecedores, aos excluídos, a fim de que em si fosse revelado o ser do Pai. O amor de Cristo é a exata expressão do Deus Pai. Mas nem toda dor pode ser vista. Havia uma mulher, por 12 anos sofrendo, tentou tudo, nada resolveu. Angústias, dilemas, dor sem solução. Quem poderá me ajudar? Ela clamava. Mas aquele dia, Jesus estava passando, e o encontro com o Cordeiro de Deus pôde mudar tudo. Angústias, problemas, dilemas sem solução, fraquezas, tristezas que nem sei de onde vem, presente, passado
problemas, dilemas sem solução, fraquezas, tristezas que nem sei de onde vem, presente, passado, futuro sem ilusão. Ninguém pode entender a minha dor. Pesado está meu coração, minha mente confusa está. E quem poderá me ajudar? Não vejo solução. Como será o meu futuro? Qual a razão de estar aqui? Caminhar se tornou difícil e pesado. Caminhar com esse jugo já não suporto mais. Ninguém pode entender a minha dor. Pesado está meu coração, minha mente confusa está. E quem poderá me ajudar? Não vejo solução. Como será o meu futuro? Qual a razão de estar aqui? Caminhar se tornou difícil e pesado. Caminhar com esse jugo já não suporto mais. Ninguém pode entender a minha dor. Era assim que eu me sentia. 12 anos sangrando sem parar. Considerada como excluída, impura, como alguém que não merecia fazer parte. Mas um dia, eu ouvi que Jesus estava passando pelo caminho. E eu pensei, se apenas as bordas das suas vestes eu tocar, mesmo apertada por todos, eu serei curada. E adivinhem só, a minha fé me curou. Eu toquei nas vestes daquele homem e eu parei de sangrar. Você sabia que quando isso aconteceu, ele estava indo para a minha casa? O quê? Eu estava muito doente. Todos estavam perdendo a esperança. Então meu pai foi pedir ajuda. E quando eu acordei, Jesus estava lá, estendendo a sua mão para mim. Eu estava morta e ele me ressuscitou. Eu sangrava 12 anos e ele me curou. Eu não acredito. Justo no mesmo caminho, Jesus curou nós duas. Esse milagre a gente tem que anunciar. As pessoas maravilhadas estavam a me olhar. Todas puderam o milagre contemplar. Jesus
Aí eu gritei, pai, vai correndo encontrar um bom doutor, pois eu não consigo suportar tamanha dor. Meu pai assistindo tamanha aflição, foi desesperado encontrar a solução. Só me lembro quando desmaiei no chão, e quando acordei aquele homem deu minha mão. As pessoas maravilhadas ficaram a me olhar, todas puderam o milagre contemplar. Jesus importou-se em me curar, restaurada eu fui e o meu milagre vou anunciar. Enquanto Jesus acompanhava o seu pai, eu me apertava pra com ele me encontrar. Aquela multidão não me deixava passar, mas mesmo apertada não deixei de caminhar. Aos trancos e barrancos consegui me aproximar, o meu milagre estava perto de alcançar. Se apenas em suas vestes eu puder tocar, salva e curada sei que irei ficar. As pessoas maravilhadas ficaram a me olhar, todas puderam o milagre contemplar. Jesus importou-se em me curar, restaurada eu fui e o meu milagre vou anunciar. Eu estava morta e ele me ressuscitou. Eu sangrava 12 anos até que ele me curou. Eu estava morta e ele me ressuscitou. Eu sangrava 12 anos até que ele me curou. Eu sangrava 12 anos até que ele me curou. Eu estava morta e ele me ressuscitou. As pessoas maravilhadas ficaram a me olhar, todas puderam o milagre contemplar. Jesus importou-se em me curar, restaurada eu fui e o meu milagre vou anunciar. Restaurada eu fui e o meu milagre vou anunciar. Restaurada eu fui e o meu milagre vou anunciar. Restaurada eu fui e o meu milagre vou anunciar. Faltavam 2 dias para o início da Páscoa, quando não se comia pão feito com fermento. Os principais sacerdotes e mestres da lei ainda estavam procurando uma oportunidade para prender Jesus secretamente e entregá-lo à morte. Mas não podemos fazer isso durante a Páscoa, diziam eles, senão haverá uma revolta no meio do povo. Enquanto isso, Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso. E eis que durante o jantar entrou uma mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, de nardo puro. Quebrando o frasco, ela derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns que estavam na mesa ficaram indignados e disseram: por que esse desperdício de perfume? Isso podia ser vendido por 300 denários e o dinheiro dado aos pobres. E repreenderam a mulher severamente. Mas Jesus disse: deixa-na em paz. Por que criticá-la por ter feito uma coisa boa? Vocês sempre têm os pobres entre vocês, e eles necessitam de auxílio e podem socorrê-los sempre que quiserem, porém eu não vou ficar por aqui muito tempo. Ela fez o que podia, e antes do tempo ungiu o meu corpo, preparando para o sepultamento. Eu afirmo a vocês que em todo lugar que a boa nova for pregada, o mundo saberá o feito dessa mulher e ele será lembrado. O que fazer diante daquele que perdoa os pecados? Será que existem palavras que sejam dignas do Cordeiro de Deus? Diante de tamanha expressão do amor do próprio Deus, só nos resta derramar todo o nosso ser aos pés do nosso amado.
Aos teus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar em teu rosto, fui perdoada logo que te vi. E todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. E eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. E eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Aos teus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar em teu rosto, fui perdoada logo que te vi. E todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. E eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. E eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. E eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. E eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. árvore cortado, marcado pela
no chão abandonado o seu tronco morrer. A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado o seu tronco morrer, a esperança pra você, ao cheiro das águas brotarás, como planta nova, florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverás. Ao cheiro das águas brotarás, como planta nova, florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverás. Há 25 anos, eu ouvi a minha mãe colocando esse louvor em casa. Eu estava totalmente afastada de Deus. Só o Senhor e eu sabemos onde eu estava. Eu não imaginava o que seria do meu futuro se Ele não tivesse me resgatado. Mas eu digo para você, eu não sei também como será o seu próximo futuro, seus 5, 10, 25 anos. Mas não esteja em outro lugar que não na presença do Senhor. Ele é o seu presente e Ele é o seu futuro. E não só o seu futuro, é o futuro da tua família. Que comece a obra por você. Se renda a Jesus do jeito que você está. Não espere mudar o cenário. Aceite hoje. Quem muda o cenário, quem dá a cura é o Senhor. Por isso eu te digo, a esperança para você e para tua casa, em nome de Jesus. A esperança pra você, a esperança pra você, a esperança pra você, a esperança pra você. Das águas brotará, como planta nova, florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e E ali estava o Cordeiro, erguido na cruz, entre o céu e a terra, ferido, transpassado, entregue. Mas esse não era o fim. O plano perfeito do Pai se cumpria naquele momento. Naquela rude cruz, o Cristo permaneceu soberano, não por ter sido derrotado, mas por escolher se entregar. O Cordeiro, que se fez maldito naquele madeiro, revelou a tão esperada redenção. A justiça foi satisfeita, o pecado
foi vencido. A culpa foi removida. O véu se rasgou de cima a baixo. E a reconciliação foi estabelecida. O céu, ele escureceu. A terra estremeceu. As rochas se partiram. Na cruz estava o homem Deus. Mas aquele não era o fim. Quando tudo parecia perdido, a pedra que guardava o primogênito da criação, ela rolou. Cristo ressuscitou, vivo, exaltado, glorioso. E agora, nossa esperança não está mais numa cruz vazia, mas no Cristo vivo, entronizado, soberano, reinando para sempre. Ele é a nossa salvação. Ele é a nossa cura. Ele é a nossa esperança da glória eterna. Amém. Éramos fracos, andávamos cegos, ovelhas sem seu pastor. Estávamos mortos em nossos pecados, longe da glória de Deus. Mas Deus provou seu grande amor. O próprio Filho entregou. Seu sangue trouxe a redenção. Já não há mais condenação. A nossa glória é Cristo. Nossa esperança é Cristo. Nossa coroa é Cristo. Somente Cristo Jesus. A nossa glória é Cristo, nossa esperança é Cristo, nossa coroa é Cristo, somente Cristo Jesus. Mas Deus provou seu grande amor. O próprio Filho entregou. Seu sangue trouxe a redenção. Já não há mais condenação. A nossa glória é Cristo, nossa esperança é Cristo, nossa coroa é Cristo, somente Cristo Jesus. a nossa glória É Cristo, nossa esperança é Cristo, nossa coroa é Cristo, somente Cristo Jesus. somente Cristo. Somente Cristo Jesus. Somente Cristo. Somente Cristo Jesus.
nossa glória é Cristo, Nossa esperança é Cristo, nossa coroa é Cristo, somente Cristo, Jesus. a nossa glória é Cristo, nossa esperança é Cristo, nossa coroa é Cristo, somente Cristo, somente Cristo, somente Cristo, somente Cristo, somente Cristo, Jesus. Glória a Deus. Nós éramos fracos, andávamos cegos como ovelhas que não tinham um pastor. Mas Deus, por seu grande amor, entregou o seu único filho para que tivéssemos vida com Ele e para que pudéssemos experimentar a obra que Ele realiza em nossas vidas, nos tirando das trevas e nos levando para o reino do seu Filho amado. Cristo em nós é a esperança da glória. A santificação é a exteriorização de um trabalho conjunto entre os filhos e o Espírito Santo. Senhor, aqui estamos, queremos te louvar, contemplar a tua beleza e nos prostrar, e a ti dizer: és adorado, que o teu nome seja sempre exaltado. Que o teu nome seja sempre exaltado. Cumpre em nós teu querer, Espírito Santo. Sopra em nós teu poder, enche-nos de ti. Em mim um lugar para a tua habitação. Que o mundo veja em mim um reflexo de ti, e tua obra em nós mostre o teu poder, Senhor. Como igreja estamos, queremos te louvar, e a verdade do Evangelho anunciar. És para sempre entronizado, que o teu nome seja sempre exaltado. Que o teu nome seja sempre exaltado. Cumpre em nós teu querer, Espírito Santo. Sopra em nós teu poder, enche-nos de ti. Cria em mim um lugar para a tua habitação. Que o mundo veja em mim um reflexo de ti, e tua obra em nós mostre o teu poder, Senhor. A ti, Senhor, a ti, Senhor, o meu louvor.
Eu quero convidar a igreja para que nós celebremos a vitória de Cristo na cruz. Vamos nos levantar, acompanhe a gente com palmas, louve ao Senhor, exalte ao Senhor, porque pela sua obediência nós temos a vida eterna. Amém? Ser igual a Deus, foi fiel até a morte e morte de cruz. Se esvaziou, mesmo sendo Deus, mas não se julgou. Ser igual a Deus, foi fiel até a morte e morte de cruz. mas havia uma alegria que lhe estava proposta. Havia uma promessa de reconciliação. Havia uma alegria que lhe estava proposta. Havia uma promessa de reconciliação. Glória a Deus. Eu quero convidar você a uma reflexão na palavra do Senhor. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, conhecido como o capítulo que fala sobre a ressurreição. Nós estamos celebrando a Páscoa, não como os judeus, porque nós vivemos num tempo aonde o verdadeiro, único e suficiente Cordeiro de Deus se entregou numa cruz como um sacrifício vivo, santo, agradável e suficiente diante de Deus Pai, como nos diz a carta aos Hebreus. Jesus é o sacrifício único. Jesus não precisa morrer várias vezes.
cada vez como o sacerdote fazia anualmente para a expiação dos pecados do povo, levando um animal para o sacrifício. O apóstolo Paulo vai nos dizer aqui em 1 Coríntios 15, a respeito do maior prêmio, da maior recompensa que nós podemos experimentar sobre o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Diz assim a palavra do Senhor: irmãos, venho lembrar-lhes que o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes, por meio dele, vocês também são salvos, se retiverem a palavra, assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim vocês creram. Quando nós falamos sobre a Páscoa, nós não estamos falando sobre você comprar um ovo de chocolate para dar para alguém de presente. Não que isso seja algum problema. Se você não quiser comer o ovo, pode mandar lá para minha casa que eu como. Tá tudo certo. Mas a Páscoa não é trocar ovos de chocolate. A Páscoa não é dar presentes, assim como o Natal também não é o Papai Noel e não é presentes. Você pode até comprar presentes e trocar com a sua família, mas esse não é o verdadeiro sentido do Natal, assim como o verdadeiro sentido da Páscoa é o fato de que um dia Jesus veio a este mundo, viveu entre nós, como vocês ouviram aqui alguns louvores, algumas canções, foi obediente até a morte e morte de cruz, e através da obediência do Senhor Jesus, nós podemos viver a ressurreição que Cristo também experimentou dos mortos ao terceiro dia. Como nós cantamos ali há pouco, e como foi narrado também, a cruz não é o símbolo principal da igreja. E alguém vai dizer: poxa pastor, mas a gente olha para a cruz e se lembra do Cristo. E eu quero te dizer, existe um símbolo mais profundo do que apenas a cruz. Existe o Senhor Jesus, que foi baixado dessa cruz, foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou dos mortos, está vivo à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Então, quando nós olhamos para Jesus, a gente não olha simplesmente para uma cruz, nós olhamos como Estevão teve aquela imagem maravilhosa, aquela visão, ao ser ali o primeiro mártir a ser assassinado ali pelos judeus, ele tem uma visão da glória celestial e vê o Senhor Jesus
à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, governando, soberano. E quando ele tem aquela visão, ele declara isso, e ele diz: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Ele estava pronto para ir, porque ele sabia que ele estava chegando ao seu destino final. Essa é a Páscoa. A Páscoa então não se trata agora de uma cruz apenas, mas sim, o caminho da cruz era necessário. Morrer na cruz era necessário. Jesus precisava ir até a cruz para que as profecias se cumprissem na pessoa dele. Todas as profecias sobre o Messias, do seu sacrifício, da sua obra redentora, se cumpriram todas elas na pessoa de Jesus. Então a cruz era necessária, mas a cruz não era o caminho final. E por isso, durante o momento do culto aqui, dos louvores, você viu a cruz aqui, você viu o símbolo daqueles tecidos do sangue, mas a cruz ela não permanece, porque agora existe algo mais poderoso do que a cruz, é a nossa mensagem. E se você se lembrar do que nós lemos aqui, no versículo 10 em diante, e aqui não é só o apóstolo Paulo agora, aqui é o Marcelo, é o pastor Fábio, é a Silviane, é o Fabinho, é a pastora Miriam, é a irmã Aurelisa, é cada um de nós aqui. Nós podemos fazer parte desse versículo 10, porque olha o que o apóstolo Paulo vai escrever: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. E principalmente eu quero ler para você o versículo 11. Por que eu digo para você agora que a cruz não é a mensagem máxima, mas a mensagem das boas novas do Evangelho, do Deus vivo que ressuscitou dentre os mortos? Porque Paulo vai escrever assim: portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim vocês creram. Nós temos uma mensagem viva do Deus vivo, todo-poderoso, e quando essa mensagem é pregada, o Espírito Santo vivifica, incendeia o coração de quem ouve a mensagem do Evangelho, e essa pessoa sim tem a oportunidade de entregar o seu coração para Jesus. E aí eu concluo dizendo: a verdadeira Páscoa é Jesus nascendo no meu coração e no seu coração. A verdadeira Páscoa para nós é o Cristo ressurreto, o Todo-Poderoso, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que ressuscitou dentre os mortos. E quando nós ouvimos a sua mensagem de salvação, nós recebemos a Cristo como único e suficiente Salvador e Senhor da nossa alma. Nós estávamos perdidos nos nossos pecados, mas agora nós fomos lavados, remidos, regenerados pelo sangue de Jesus, pela obra redentora de Jesus Cristo, que Ele operou de uma maneira tão especial. E aí sim eu quero ler agora a continuação do texto, porque essa parte agora é para nós também. Versículo 12 em diante vai dizer: ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como algum de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a fé que vocês têm. Além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou.
E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Agora a parte mais importante está aqui. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua ordem: Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. E então virá o fim, quando Ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque é necessário que Ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque Ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. E nós cantamos num dos louvores ao Senhor, Deus Pai, o louvor que transborda de nós. Quando o Senhor Jesus entregou ao Senhor a sua obra, quando Ele disse, tetelestai, está consumado, está feito. Quando Jesus consuma a sua obra redentora na cruz, Ele está abrindo o caminho para que eu e você possamos viver a verdadeira vida. E a verdadeira vida, ela só pode ser vivida com a pregação do Evangelho e quando nós experimentamos a ressurreição espiritual. Porque Paulo vai dizer aos Romanos no capítulo 3, versículo 23, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós estávamos perdidos, mas Paulo vai dizer lá no capítulo 6, 23, ele diz, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu e você estávamos perdidos nos nossos pecados, nós estávamos condenados sem Jesus, mas Paulo nos diz nessa carta maravilhosa, que Ele é o primeiro a ressurgir e Ele já ressuscitou. O túmulo está vazio, a cruz está vazia, ninguém encontrou o Senhor ali, enrolado nos tecidos, nos panos, porque quando foram buscá-lo no túmulo, Ele já estava ressurreto, e Ele se apresentou, como o próprio texto diz, centenas e centenas de pessoas testemunharam a sua ressurreição, ao ponto, como diz os historiadores, se fosse tudo uma mentira, como que as pessoas estariam dispostas a morrer por uma mentira? Como que alguém estaria disposto a entregar a sua própria vida, se Jesus não tivesse ressuscitado dos mortos? Mas como o próprio Paulo diz, é verdade, a ressurreição é real. Quando nós recebemos a mensagem do Evangelho, quando a vida de Jesus entra no nosso coração, você não está disposto a dar a sua vida por uma simples crença. Você não está disposto a entregar a sua vida, a dedicar o seu tempo, a ir como um missionário para o outro lado do planeta para pregar o Evangelho, por uma causa qualquer, por uma causa vã. Quando você entregou o seu coração para Jesus, você agora recebeu a vida, a paz, a alegria que só Jesus pode te dar. E a partir daí, nós não estamos falando de uma mensagem teórica, nós não estamos falando de um Deus que está morto e que é venerado por algumas pessoas que vivem no engano, mas nós estamos falando do Deus vivo, todo-poderoso, que um dia entrou no meu e no teu coração, que um dia transformou a minha e a sua vida, e que agora nós temos uma missão, e eu quero concluir com isso. Qual é a minha e a sua missão? É o que Paulo disse no versículo 11 que nós já lemos. Portanto, seja eu ou sejam eles,
assim pregamos e vocês creram. Assim como um dia alguém pregou o Evangelho para mim e para você, e nós cremos. Agora, eu e você precisamos pregar o Evangelho para que outros creiam. A mensagem do Evangelho, ela é transmitida de salvo a salvo, de redimido a redimido, de perdoado a um novo perdoado que vai conhecer o seu Salvador. A mensagem do Evangelho, ela não deve ser transmitida apenas de um púlpito, ela precisa ser pregada, vivida pela igreja de Jesus. E esse é o apelo que eu quero fazer para você nessa noite. Se você já anda com Jesus, se lembre, como a própria Bíblia nos alerta, que o fim se aproxima. Eu não sei quanto tempo eu tenho de vida e que você tem, eu não sei. Cristo precisa ser o Deus vivo do seu presente e de todos os demais dias da sua vida, até que Ele venha me buscar e te buscar. Nós não estamos falando de um evangelho nominal, aonde nós vamos às vezes na igreja, vamos num dia especial. Jesus quer manifestar a vida dele em mim, em você e através de nós, para todos os que estão nas trevas, para que a luz dele brilhe e os mortos possam conhecer a vida que há no nome de Jesus. Que essa Páscoa, meu irmão, que essa Páscoa seja para mim e para você a vida de Cristo, que nós precisamos viver, que nós possamos ser uma carta viva dessa mensagem, e agora nós precisamos pregar, e o mundo precisa nos ouvir, não porque a gente quer que ele nos ouça, mas porque o mundo precisa ouvir, porque enquanto o mundo não ouvir que Jesus é Senhor, Ele não vem para buscar o seu povo. Enquanto nós não cumprimos a nossa grande comissão, Ele não volta. A igreja precisa cumprir o seu propósito na terra. E eu e você somos a igreja do Senhor. E que essa mensagem de incentivo, ela fique latejando no seu coração e no meu, nesses próximos dias. E quando eu digo que o fim se aproxima, eu concluo com esse texto. Ele está na parte de trás da minha Bíblia. Apocalipse capítulo 5, versículo 2 e 5. Quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Jesus é digno, porque Ele foi obediente à cruz, Ele não pecou, Ele tomou sobre si os nossos pecados, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é digno no final de tudo, e esse fim se aproxima. Ele foi encontrado digno de abrir os selos, de abrir o livro, e de ter aos seus pés joelhos de todo povo, tribo, língua e nação. E diante de Jesus, e esse dia vai chegar, toda boca vai confessar, todo joelho vai se dobrar, declarando que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu quero fazer uma oração com você nessa noite. Queria pedir que você fechasse os seus olhos. Se você nunca entregou a sua vida para Cristo, eu quero te fazer um convite para você me procurar no final do culto. E você me procura e diz: eu quero Jesus na minha vida, eu não tenho Jesus ainda. Eu preciso desse Salvador na minha vida. Eu creio na mensagem do Evangelho e eu quero Jesus na minha vida. Eu convido você a me procurar após o culto para a gente orar junto com você. Porque se você ainda não entregou tua vida para Jesus, faça isso enquanto há tempo. Faça isso enquanto você tem oportunidade.
não deixe para amanhã a decisão de entregar o teu coração para Cristo. Segundo convite é um desafio para você, meu irmão e minha irmã que está aqui nessa noite. Você que está firme com o Senhor, e você que talvez tem andado um pouco para lá, um pouco para cá, sem firmar os pés. Tem chegado um tempo onde Deus está esperando de mim e de você, meu irmão, uma posição clara de rendição ao Senhor, de submissão à vontade do Senhor e de obediência à sua palavra. E o meu convite e desafio para você é que na oração que nós vamos fazer nessa noite, você possa dizer aí no seu lugar ao Senhor, dizer: Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar às primeiras obras. Eu quero pregar o Evangelho do Senhor para quem está perdido. Eu quero ver a chama do Teu Espírito Santo pegando fogo no meu coração mais uma vez. Eu estou desanimado, eu estou triste, eu estou abatido. Eu quero ver, Senhor, o fogo do Senhor ardendo no meu coração para eu pregar a mensagem da cruz, a mensagem da ressurreição, a mensagem do Cristo vivo. Peça isso ao Senhor, você vai ver se Deus não vai começar a trabalhar na sua vida, para você viver uma experiência nova com Jesus. E eu quero fazer essa oração nesse momento, e eu quero convidar a todos a se colocarem de pé. E quero dizer para você, se comprometa com Jesus. Não fique mais numa zona de conforto. Não fique mais só frequentando a igreja. Eu e você precisamos ser a igreja de Cristo na terra. Precisamos testemunhar, precisamos servir, precisamos fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. E eu quero orar com você depois dessa oração. Eu quero convidar todos que participaram desse momento, desse culto, dessa cantata de Páscoa, para virem aqui à frente, porque nós queremos orar pelos nossos irmãos também, agradecendo ao Senhor. Senhor, eu quero pedir que o Senhor toque cada coração aqui nessa noite. Senhor, tanta gente está morrendo aí fora, sem esperança. Tanta gente faz da Páscoa, da semana da Páscoa, um tempo de contrição, mas depois passa. Quanta gente passou 40 dias, Senhor, porque se entregou à carne, e depois tenta se redimir de alguma forma, mas a Tua palavra diz que não há obras que possamos fazer para nos redimir. Só o Senhor pode transformar a nossa história. E eu peço, Pai, que a Páscoa para nós não seja uma semana santa, seja uma vida de transformação, onde o Senhor vai nos ajudar a buscar a santidade todos os dias, aonde nós vamos conhecer o verdadeiro motivo, o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo e que nos salvou, e que mudou a nossa história. Senhor, nos ajuda a levar a Tua mensagem, para que outros ouçam e creiam, para que outros ouçam e saibam que existe um Salvador, e que os ama e deseja transformar a sua história. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado por cada um dos meus irmãos que está aqui, por cada família aqui representada. Obrigado por cada um que te serviu nesse culto de Páscoa tão especial. Aos irmãos que estão ali na cantina, aos irmãos que estão servindo nas portas. Pai, obrigado por cada um que tem servido ao Senhor na comunicação, no som, aos músicos. Senhor, obrigado por cada um que tem dito sim para servir ao Senhor. Mais do que isso, que seja esse, Pai, um ponto de partida para nós, para que a partir de então nós possamos sair e levar as boas novas para quem precisa ouvir. Senhor, obrigado por essa noite. Obrigado pela vida dos Teus filhos. Obrigado por cada um que ouviu a Tua mensagem.
Eu sei que é o Teu Espírito Santo que convence. Eu sei que é o Senhor quem traz a certeza e a paz no coração de qual tem que ser a decisão a ser tomada. O Senhor mostra para nós a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E se nós decidimos Te obedecer, Senhor, se nós dizemos sim ao Teu chamado, eu sei que um tempo de bênçãos vai vir sobre as nossas vidas de uma maneira muito especial. Alegra o coração de todo aquele que está abatido nessa noite. Traz, Senhor, o renovo das forças. E que seja um tempo de decisão, que seja um tempo de cura, que nós como igreja do Senhor possamos nos curar em Ti, entender o processo do Senhor sobre nós, para que possamos levar o Evangelho ao perdido. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Te adoramos, Te louvamos, Te bendizemos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Meu irmão, você pode dar um aplauso ao Senhor pela vida dos nossos irmãos aqui. Glória a Deus. Deus te abençoe. Depois do culto, nós vamos ter um tempo de comunhão ali de cantina. Esteja conosco. Fique na paz de Jesus. Se julgou ser igual a Deus, foi fiel até a morte e morte de cruz. Se esvaziou, mesmo sendo Deus, mas não se julgou ser igual a Deus, foi fiel até a morte e morte de cruz. mas havia uma alegria que lhe estava proposta. Havia uma promessa de reconciliação. Mas havia uma alegria que lhe estava proposta. Havia uma promessa de reconciliação. A tua obediência nos deu a vida eterna. A tua obediência nos deu a vida eterna. A tua obediência nos deu a vida eterna. A tua obediência nos deu. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Vive em mim. ele vive, Vive em mim. vive em mim, a tua obediência, A tua obediência nos deu a vida eterna. A tua obediência nos deu a vida eterna. A tua obediência nos deu a vida eterna. A tua obediência nos deu. a ti rendemos graças.